Muitos pais já estão exigindo que as maternidades façam o teste do pezinho em seus filhos recém-nascidos, mas por falta de informação não exigem o teste do olhinho, embora ele seja uma exigência de lei aqui no Rio. Na maioria dos serviços de neonatologia do país, os olhos dos recém-nascidos não são adequadamente examinados. O resultado é que mais de 50% dos recém-nascidos só são diagnosticados quando estão cegos ou quase cegos para o resto da vida. Com o teste do olhinho é possível detectar várias doenças oculares, principalmente as que precisam de tratamento urgente, como a catarata congênita, a segunda maior causa de cegueira infantil, ou o tumor mais frequente na infância. Diagnósticos precoces salvam vidas. Atualmente, a cegueira infantil é responsável por 30% do total de gastos com a cegueira no mundo. Uma criança cega tem muitos anos de cegueira e só perde para os anos de cegueira causados pela catarata em adultos. No Brasil, estima-se que existam entre 25 a 30 mil crianças cegas, cerca de 150 a 180 para cada milhão de habitantes, e mais 600 a 720 crianças com visão abaixo do normal no mesmo grupo de habitantes. No Rio, a lei exige a realização do teste do reflexo vermelho. Está conosco hoje na Escola de Paz para falar a respeito a oftalmologista pediátrica Viviane Lancelotti, que é oftalmologista pediátrica, como eu já falei, e é do Comitê de Crescimento e Desenvolvimento da Sociedade de Pediatria do Estado do Rio de Janeiro e trabalha também na Secretaria Municipal de Saúde. Muito obrigado pela sua presença. Prazer. Que teste é esse, o teste do reflexo vermelho? O teste do olhinho, como é mais conhecido pelos pais. O teste do reflexo vermelho é um exame muito simples de ser realizado nos bebês. Ele deve ser feito antes da alta da maternidade, mas mesmo os bebês que não tenham feito na maternidade, eles podem fazer depois, nos primeiros meses, e é feito com um aparelho chamado oftalmoscópio, que emite uma luz que vai atravessar o olhinho do bebê, chegar na retina, e essa luz emite então um reflexo. E a presença desse reflexo indica que está tudo normal, que os meios ópticos estão transparentes. Simples, rápido, indolor e absolutamente indispensável, o único equipamento necessário, como ela disse, é uma espécie de lanterna, o oftalmoscópio direto. Como é ele e qual a sua função? O oftalmoscópio é um aparelho que a gente usa principalmente para fazer exame de fundo de olho. E nas crianças a gente usa para fazer o reflexo vermelho, pode ser feito no adulto também. Ele é como se fosse uma lanterna, só que ele tem um mecanismo de espelhos no interior dele. E é isso que permite a gente captar o reflexo que é emitido da retina. Por isso uma lanterna comum ou um aparelho de olhar o ouvido, o otoscópio, que emite luz, a gente não consegue fazer o exame, porque ele precisa desse mecanismo de espelhos no interior para a gente poder ter o resultado. E como é que é feito esse exame? Existe alguma condição especial para fazer? Não, qualquer bebê a gente pode fazer. Se o bebê é muito pequenininho, ainda tem a pálpebra demasiada, a gente ajuda abrindo o olhinho do bebê com a nossa mão, com o nosso dedo, e com o aparelho a gente faz, menos de 30 segundos, você avaliando os dois olhos, o reflexo vermelho. O teste dura menos de 30 segundos e as principais doenças que podem ser detectadas são a retinoplastia da prematuridade, a catarata congênita, as opacidades corneanas, o glaucoma congênito, infecções intraoculares e o retinoblastoma, que é um câncer da retina. Fale um pouco sobre cada um, por favor, e sua incidência e consequências e tratamentos. É uma coisa que é importante da gente destacar, porque essa preocupação da gente fazer esses diagnósticos precoces. Porque o bebê, ele tem pouca experiência visual dentro do útero, então ele nasce com a visão muito rudimentar. E a visão vai se desenvolver depois que o neném nasce, aqui no meio extrauterino. Se a gente tiver qualquer patologia que impeça a chegada desses estímulos luminosos na retina, que pode ser uma catarata, uma opacidade da córnea, um glaucoma que vai fazer opacidade da córnea também, a visão no cérebro não vai ser desenvolvida. Então, por isso, nós temos os primeiros meses para poder resolver essa situação e deixar com que o estímulo para a visão chegue adequadamente ao cérebro,
porque senão a gente vai corrigir esse problema mais tarde, mas a visão já perdeu o momento dela de se desenvolver. E aí a criança não consegue recuperar a visão e enxergar plenamente, 100%. Você falou que a retinopatia da prematuridade seria um outro tipo de exame. Isso, a gente diagnostica a retinopatia da prematuridade com reflexo vermelho se ela já está num estágio tão avançado que tenha descolamento de retina. Certo. Senão o exame é feito com oftalmoscópio indireto. Aí já é um outro tipo de procedimento no bebê, nos prematuros, é com outro aparelho. Certo. E aí que exige dilatação de pupila e uma outra abordagem. E o teste do olhinho precisa ser feito em sala escura? Se for numa sala escura facilita porque a pupila dilata. Certo. Então você vê de forma mais rápida, mas nada impede que seja feito num ambiente iluminado também. Mas sempre a gente procura levar o neném para um lugar que esteja mais escuro, porque aí fica mais fácil, a gente faz mais rápido. Em alguns casos pode ser necessário o uso de colírios para dilatar a pupila e a utilização do blefarostato para manter abertos os olhos do bebê. Por quê? Para o reflexo vermelho, para o teste do olhinho, normalmente a gente não precisa. Porque, como eu falei, o que a gente está preocupado são com as opacidades que obstruem o eixo visual. Então, a gente pode fazer com a pupila sem dilatar. Sempre com pupila dilatada e com blefarostato, que é o afastador de pálpebras, quando a gente está fazendo a investigação de retinopatia da prematuridade, que aí eu quero ver periferia também, não só o eixo, o centro visual. Quando a gente faz a dilatação de pupila pesquisando retinoblastoma, a gente também diagnostica mais precocemente, porque ele começa normalmente pela periferia, e para algumas infecções congênitas que causam corioretinite, aí a gente também tem que dilatar. E aí a técnica do oftalmologista varia, assim, a gente normalmente não usa o blefarostato. A gente consegue, porque é incômodo para o bebê fazer aqui no Rio, a maioria das pessoas fazem sem o blefarostato. Mas é uma técnica também, em alguns momentos a gente tem que usar, quando o olho é muito pequenininho, o bebê é muito prematuro, a fenda palpebral é pequena, e são técnicas diferentes. Caso não se identifique o reflexo vermelho, o eixo não seja homogêneo, o que deve ser feito para chegar a um diagnóstico? Então, a partir do momento que o pediatra realiza o exame e vê que esse exame é alterado ou é duvidoso, então aí o bebê tem que ser encaminhado para o oftalmologista. Aí nós vamos sempre que tem um reflexo duvidoso, vamos sempre dilatar a pupila e vamos sempre usar o oftalmoscópio indireto, para aí a gente investigar melhor. E aí ele pode ser que precise de outros exames complementares ou não, aí depende da avaliação que a gente faz no momento. Bebês prematuros, principalmente os que nascem com menos de 32 semanas de gestação e ou com peso inferior ao 1,5 kg, exigem atenção especial. Qual e como é que se evita a retinopatia da prematuridade? Então, a retinopatia da prematuridade, a principal prevenção dela já vem da gestação, que é a prevenção do parto prematuro. Então, isso é o principal abordagem que a gente procura preconizar e salientar os profissionais que estão envolvidos. Aí os bebês que entram nesse protocolo de rastreamento, o que a gente quer é detectar a doença precocemente também, para assim que elas atinjam um estágio que exija tratamento, a gente poder atuar prontamente. Então a gente começa a avaliar esses bebês que você falou, por volta da 4ª semana de vida, e aí a gente acompanha até a vascularização da retina estar toda completa. Que o que acontece com o prematuro é que eles nascem com os vasos sanguíneos ainda muito pequenininhos. E a gente acompanha até esses vasos terem chegado na periferia da retina. Então, a principal prevenção da cegueira pela retinopatia da prematuridade, que é uma das causas principais também atualmente nos países em desenvolvimento, é a gente prevenir a prematuridade, ter uma boa qualidade de atendimento neonatal, que faz diferença na incidência, e a gente está com rastreamento com um profissional capacitado para quando acontecer e for indicado o tratamento, a gente poder fazer isso prontamente. E aí a gente evitando o descolamento de retina, que é a evolução de uma parcela desses casos. Então, o oftalmologista pediátrico deve obrigatoriamente fazer parte da equipe de neonatologia, né? Sempre no caso dos prematuros, aí o oftalmologista tem que estar presente no rastreamento. A assistência neonatal
de acordo com o tratamento, previne, mas se detecta, o oftalmologista pode detectar muito precocemente essas E alterações. naqueles prematuros muito extremos, abaixo de 28 semanas, abaixo de 750 gramas, a incidência, apesar de todo o melhor cuidado neonatal, a incidência ainda é mais alta. Então tem que estar sempre fazendo rastreamento, mesmo com uma boa qualidade de atendimento neonatal. Tem alguma contraindicação ao teste do olhinho? Não, nenhuma contraindicação. Nenhuma contraindicação. Todos os bebês podem fazer o exame. O que indica o brilho do olho do gato num exame do olhinho? O brilho do olho do gato é que às vezes os leigos chamam do retinoblastoma, fica aquela areazinha branca. Quando a gente consegue detectar isso, geralmente em fotografia, né, que as pessoas veem, geralmente você já tem o retinoblastoma numa fase mais avançada, porque ele já está comprometendo o eixo visual. Então, o reflexo vermelho fica abolido naquelas fotos onde aparece o reflexo do olho na pupila. E aí eles chamam de reflexo do olho do gato. É preciso ser oftalmologista para fazer o teste do olhinho? Você já respondeu isso, mas só para reforçar. Para reforçar, não. Qualquer profissional médico treinado pode fazer o reflexo vermelho. Como é um exame simples e normalmente ele é feito pelo pediatra. E a gente sempre salienta porque o pediatra é o profissional que está com a criança quase que 100% das vezes. Então, ele não pode perder essa oportunidade de estar realizando um exame que é simples e que a gente faz um rastreamento de uma série de doenças e que vai fazer diferença. Um diagnóstico mais tardio, um diagnóstico precoce. O Ministério da Saúde recomenda que se faça o teste do olhinho em todos os recém-nascidos. Mas o exame, embora seja simples, não é obrigatório. Por quê? Aqui no Rio de Janeiro foi a primeira lei estadual no Brasil. Foi aqui no Rio, foi em setembro de 2002. Depois veio a lei municipal e em vários estados e municípios a lei está sendo elaborada, está sendo homologada, né? Acho que é o termo. Mas alguns ainda não tem a lei ainda. E no Ministério ele vem como uma diretriz, como uma orientação, mas a gente não tem como uma lei federal, uma lei nacional. Mas eu sei que há pessoas trabalhando para que isso aconteça. Na realidade, se fica muito lento, né? Uma porque decisão isso já tem que tem ser muito fundamental, tempo. né? O Congresso No tem Rio, que andar mais 2002, rápido nessa decisão, isso né? Já era pessoas trabalhando para isso antes de Vê que 2000. só raciocinando em termos de recursos públicos, se não se quiser falar na questão que é humana, que é fundamental, é direito do cidadão, do ponto de vista de prevenir e não gastar tanto recursos públicos posteriores para tratamentos de crianças com cegueira, né, só no recurso público já seria um investimento fundamental. Né? Já teria validade. A mesma coisa a retinopatia da prematuridade, a gente ainda não tem uma lei que torne obrigatório o exame. E a gente sabe que é assim, uma das principais causas, vem no topo da nossa realidade, então, no Sudeste, no Sul, uma das principais causas de cegueira atualmente evitável, que como a catarata congênita, a retinopatia, são consideradas causas evitáveis de cegueira. Então, isso é a grande importância dessas patologias, né? Você pode evitar que fique cego. E como você falou no início, eu determinar uma criança cega, o número de anos de cegueira é muito maior que no adulto. Então, o custo para a sociedade, para o governo, para a família é muito maior, fora para o próprio indivíduo, né? E em criança, uma coisa que é importante, uma criança cega ou com baixa visão importante, ela cega congênita, ela vai ter comprometimento em todas as áreas do desenvolvimento dela. Claro. Então, um bebê que tem dificuldade no desenvolvimento motor, no desenvolvimento afetivo, cognitivo, de linguagem, ele atrasa em tudo. Então, precisa de muito mais estímulo em todas as outras áreas para que ele possa chegar ao desenvolvimento de uma criança vidente, que a gente fala. Lógico. Então, esse é um outro ponto que é fundamental. Como você mesmo disse, a criança não nasce sabendo enxergar. Ela vai aprender, mas as estruturas do olho precisam estar em condições ideais, principalmente as que são transparentes. O teste do olhinho pode detectar qualquer alteração que cause obstrução no eixo visual, como catarata, glaucoma, tumores? Isso, principalmente quando a obstrução é central, que ela obstrui o eixo visual. Então, o teste do olhinho tem essa maior finalidade, aquela obstrução
que pode ser na córnea, pode ser no cristalino, que é a catarata, pode ser mais para trás no vítreo, que é aquela geleiazinha que mantém o olho redondo, pode ser uma hemorragia, um descolamento de retina, qualquer obstrução, o teste do olhinho vai detectar. E esse diagnóstico precoce pode possibilitar o tratamento no tempo certo e o desenvolvimento da visão da criança. Né? A gente sabe, por exemplo, na catarata congênita, diagnóstico e tratamento até 3 meses de idade, o prognóstico é 1. Se a cirurgia for realizada após o 3º mês de vida, aí o prognóstico visual já vai diminuindo quanto mais passa o tempo. Olha como esse dado é fundamental para os pais, né? Ficar alerta, porque um marco aí 3 meses até de catarata. Então, mesmo que não tenha feito um teste na maternidade, vá no posto de saúde e peça para que se realize o teste do olhinho. É fundamental porque, se for feito um diagnóstico, tem tratamento a ser realizado. E uma coisa importante também é que, às vezes, não há alteração do teste do olhinho no primeiro exame. Ou por não ter uma catarata e ela pode aparecer depois, ou porque ela era tão sutil, tão tênue, que ainda não chega a alterar o reflexo. Então, a continuidade do acompanhamento do reflexo no primeiro e no 2º ano de vida, e também por conta do retinoblastoma, que ele fica mais frequente depois de um aninho, é importante que continue sendo feito. Desde junho de 2010, o pagamento do teste do olhinho é obrigatório para todos os planos de saúde. Dos tumores malignos intraoculares, retinoblastoma, como é que é essa questão da classificação do tratamento dos tumores? O retinoblastoma é o tumor ocular mais frequente na infância, né? O tumor maligno. O diagnóstico precoce dele é fundamental porque você, além de estar prevenindo a visão, você está também fazendo uma prevenção da vida mesmo, né? Então, você diagnosticar precoce, fazer o tratamento precoce pode estar salvando a vida da criança. Pode chegar à cura mesmo, né? Cura, geralmente. Exatamente. Né? Curar e evitar a disseminação, né? Ele começa, como eu falei no início, mais periférico. Então, para ele, quando a gente está fazendo rastreamento visando retinoblastoma, é interessante que nessa população seja feita dilatação de pupila, que é você amplia o teu campo de visão de retina, e tem alguns trabalhos que mostraram assim, 100% de diagnóstico de retinoblastoma em crianças com a pupila dilatada. E sem dilatar, o diagnóstico cairia para 30%. Então, aí você tem que ver o enfoque que você está dando. No dia a dia, não há ainda um protocolo de você fazer rastreamento de retinoblastoma. Então, é o acompanhamento, a observação dos pais em casa é importante, ver estrabismo, desvios oculares, qualquer dificuldade da criança no dia a dia, está referindo ao pediatra, que é o profissional que a família tem que ter de referência, está conversando com o pediatra, e aí o pediatra, avaliando junto, vai estar encaminhando para o oftalmologista. No Rio Grande do Norte, há mais de 30 anos, a TV Universitária lançou uma campanha para advertir os médicos sobre a necessidade de examinar os olhos dos recém-nascidos e, sendo necessário, ensinando como retirar com uma pinça uma pele que cobria os olhos de muitos dos bebês. Isso evitou toda uma geração de cegos. O que era essa pele? O que a gente imagina, né, que possa ter sido nessa fase é que tenha sido a infecção por clamídia, que é uma doença sexualmente transmissível e que aí contamina o bebê no canal de parto. E aí, provavelmente, esses bebês faziam uma secreção que pode fazer uma membrana conjuntival, e aí deve ser isso que eles orientavam aí um profissional habilitado a fazer a retirada dessa membrana. Pode ser com pinça, às vezes você consegue fazer com cotonete, anestesiando o olhinho do bebê com anestésico tópico e colírio, e aí você fazendo essa limpeza e o tratamento com colírio. E antibiótico, né? Que é clamídia, você faz antibiótico também sistêmico. Alguma coisa que a senhora queira acrescentar e que nós deixamos escapar? Acho que sempre vale a pena a gente ressaltar erro refrativo em criança mesmo, né? Entre 2 a 4 anos, independente de qualquer queixa, de qualquer observação da família, as crianças devem estar passando por uma avaliação oftalmológica. Porque há muitas crianças que têm miopia, hipermetropia alta, astigmatismo, que são causas de baixa visão, de ambliopia, que é essa baixa visão
já em adulto, a baixa visão do cérebro, e a criança, quando ela tem esses graus altos desde pequeno e ela enxerga turvo, embaçado, ela não tem parâmetros de comparação, então elas acham que todo mundo enxerga daquele jeito. Então elas não vão referir para a família, eu não enxergo bem, eu não enxergo à distância. Então só no exame de rotina a gente consegue estar avaliando isso. E essa correção de alguns graus muito altos nessa idade precoce, com óculos, é importante para a gente evitar essa baixa de visão também ao nível de cérebro, porque o grau alto também faz pouco estímulo visual e a criança também demora a desenvolver a visão e mais tarde ela pode não recuperar, mesmo colocando óculos com esse grau. Então isso é importante deles estarem atentos, as famílias. E nos casos de desvio para dentro ou para fora, estrabismo, com que idade deve ser operado? Isso é importante também. A gente vê muitas famílias com dúvida, às vezes os profissionais não têm uma informação correta. O bebê apresenta um estrabismo chamado de fisiológico até 6 meses de idade. Então, um ponto, se a gente tem que determinar uma idade até o 6º mês. A partir de 6 meses não é mais para o olhinho entortar. Se o olhinho entortar, tem que ser encaminhado para o oftalmologista. Mas a partir de 3 ou 4 meses de idade, se esse estrabismo é intenso, se é sempre o mesmo olho que desvia, que fica muito tempo desviado, esses bebês também já têm que ser avaliados. Muitas vezes a gente tem que entrar com óculos ou tem que fazer oclusão com o bebê antes de 6 meses de idade. Mas se a pessoa tem que registrar uma idade, registre os 6 meses. Até lá pode acontecer desvios, mas depois de 2 a 3 meses eles vão diminuindo, mas depois de 6 meses não pode ter mais. A partir de 6 meses os olhinhos têm que estar alinhados para aquele desenvolvimento da visão também acontecer adequadamente. E quando esses tratamentos não dão certo, com que idade a criança pode entrar numa intervenção cirúrgica? As causas do estrabismo podem ser só grau, e aí a gente coloca o óculos e o olho fica alinhado. E se teve perda de desenvolvimento do olho que desvia mais, a gente faz aquele tampão. O tampão não é para tratar o estrabismo, o tampão é para não deixar ter essa visão baixa no cérebro, para estimular o olho a funcionar. Agora, quando o estrabismo é cirúrgico, por volta de 2 anos para frente que a gente geralmente indica a cirurgia, mas em alguns casos pode ser indicado mais precocemente, mas o não ser ainda a idade de fazer a cirurgia não impede que já se comece o tratamento antes, para garantir que o desenvolvimento da visão do olho que desvia seja adequado. Então a criança tem que estar acompanhando desde cedo. Muito obrigado, nós agradecemos muito a sua participação e encerramos por aqui o Escola de Pais, prometendo voltar na semana que vem. Muito obrigado. Quer um esclarecimento? Tem um assunto que quer ver aqui no programa? Tem uma crítica, um depoimento, um elogio? Escreva para Luiz Lobo, Escola de Pais, Rio TV Câmara, Praça Floriano, 51, segundo andar, centro, CEP 20031 050, Rio de Janeiro, RJ. Obrigado.